Coleção Senar 141. Abelhas. Apis mellifera. Instalação do apiário. Apresentação. Os produtores rurais brasileiros já mostraram sua competência na produção de alimentos. Atingimos altos índices de produtividade e o setor, hoje, representa 1/3 do produto interno bruto, PIB, emprega 1/3 da força de trabalho e gera 1/3 das receitas das nossas exportações. Certamente, os cursos de capacitação do Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, contribuíram para que chegássemos a resultados tão satisfatórios. Milhares de produtores e trabalhadores rurais se valeram dos treinamentos promovidos pelo Senar para obter melhor desempenho em suas atividades. Precisamos nos habilitar a aproveitar as necessidades do mercado e alcançar maior rentabilidade para o nosso negócio. Um dos instrumentos que utilizamos nestas ações de capacitação são cartilhas como essa, que compõe a coleção Senar. Trata-se de um recurso instrucional de grande importância para a fixação de aprendizagem, que poderá se tornar fonte permanente de consulta e referência. Desde que foi criado, o Senar vem reunindo experiências, mobilizando esforços e agregando novos valores que se fundem aos conteúdos disseminados nos cursos e treinamentos. Nossas cartilhas consolidam esse aprendizado e representam o compromisso da instituição com a qualidade do serviço educacional oferecido aos cidadãos do campo. Levamos muito a sério a nossa missão de capacitar os produtores e trabalhadores rurais a serem cada vez mais eficientes. Queremos que o campo se modernize, seja capaz de produzir mais e melhor, usando tecnologia adequada e gerenciando com competência suas atividades. Participe desse esforço e aproveite, com habilidade e disposição, todos os conteúdos que o Senar oferece, nesta produtiva cartilha. Bom trabalho! Senadora Kátia Abreu, Presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, e do Conselho Deliberativo do Senar. Introdução. Esta cartilha é o primeiro volume referente à criação de abelhas do gênero Apis. Aborda, de maneira objetiva, os aspectos técnicos da implantação de apiário, dando ênfase ao conhecimento da biologia das abelhas, escolha do local, conhecimentos dos materiais utilizados e formas de aquisição dos enxames. Apresenta também 2 planilhas, uma para anotação de plantas apícolas de cada região e outra para custos de implantação, que deverão ser preenchidas pelo próprio apicultor. Instalação de apiário. Apicultura é a atividade de criação de abelhas denominada Apis mellifera. Essas abelhas foram trazidas ao Brasil da Europa, por imigrantes, e da África, pelo professor Warwick Esteban Kerr, 1956. O resultado do cruzamento natural entre as abelhas europeias e africanas, no Brasil, é conhecido como abelhas africanizadas. Sua criação tem a finalidade de produzir mel, pólen apícola, própolis, geleia real, cera, apitoxina, veneno das abelhas para uso medicinal e, o mais importante, contribuir com o aumento da produção e produtividade agrícola por meio da polinização. Os produtos das abelhas têm boa aceitação no mercado consumidor, proporcionando rendimentos econômicos compensadores, desde que sejam produzidos dentro de normas tecnicamente corretas. Conhecer as abelhas e conhecer as abelhas e
Em um enxame existem 3 tipos de indivíduos diferentes: rainha, zangão e operária. População de um enxame 0, 400 zangões, uma rainha até 80.000 operárias. População de um enxame 0, 400 zangões, uma rainha até 80.000 operárias. Função de cada indivíduo na colmeia. Rainha é a mãe de todos os indivíduos da colônia. Só existe uma rainha na colmeia que, para ser fecundada, realiza o voo nupcial. O fato acontece no início da sua vida reprodutiva. Neste voo a rainha pode ser fecundada por vários zangões. 5 a 6 dias após a fecundação, inicia-se a postura, podendo a rainha pôr até 3.000 ovos por dia, em condições de grande florada. A rainha pode viver até 5 anos, no entanto, nas condições tropicais brasileiras, sua vida útil é de aproximadamente 2 anos. A rainha consegue manter as abelhas unidas dentro da colmeia por meio de um cheiro produzido por ela, o feromônio de agregação. Com o passar do tempo, a rainha envelhece, diminuindo a postura e a produção de feromônio, fazendo com que as abelhas operárias a substituam. Na apicultura moderna, é importante que o apicultor selecione as abelhas rainhas visando o aumento da produtividade. Operárias. As abelhas operárias são responsáveis por todas as tarefas dentro e fora da colmeia. Suas atividades obedecem a uma escala de trabalho que normalmente está associada com a idade do indivíduo e ao desenvolvimento de suas glândulas, primeiro ao 3º dia de vida. As abelhas são denominadas faxineiras. Elas têm a função de limpar a colmeia, os depósitos de mel e as células de nascimento das abelhas operárias. Rainhas e zangões. Do 4º ao 14º dia de vida. Nessa idade, elas elaboram a geleia real e alimentam a rainha e as larvas, jovens, motivo pelo qual são batizadas de abelhas nutrizes. Do 14º ao 21º dia de vida, são batizadas de abelhas engenheiras, por ser esse o período no qual elas se dedicam à produção da cera e à construção dos favos. Do 21º ao 38/42 graus dia de vida. Após os 21 dias de idade, as operárias dão início à atividade de coleta de néctar no campo, fonte de açúcares, pólen, fonte de proteína, minerais, óleos e vitaminas, resina e água. Por isso são chamadas de campeiras. Zangão. São os indivíduos machos da comunidade. Não apresentam estrutura específica para o trabalho e sua função na colmeia é fecundar a rainha. Atingem a maturidade sexual aos 12 dias de vida e, após fecundar a rainha, morrem por perderem parte dos seus órgãos sexuais, os quais ficam presos na genitália da rainha. Ciclo de vida das abelhas. Fases de desenvolvimento: indivíduo ovo, dias, larva, dias, pupa, dias, nasce com rainha 3, 5, 7, 15 dias, operaria 3, 5, 12, 20 dias, zangão 3, 6,5, 14,5, 24 dias. Cabeça, nela estão inseridos os olhos compostos, ocelos, aparelho bucal e antenas. As abelhas enxergam 4 cores diferentes: amarelo, azul, verde azulado e ultravioleta. Atenção! A indumentária e os equipamentos não devem ser de cores escuras para não irritar as abelhas. Neles estão inseridos 3 pares de patas, pernas,
abelhas possuem na parte posterior do último par de patas uma cavidade chamada corvícula, na qual o pólen é transportado. Abdômen é dividido em segmentos. Na parte posterior se encontra o ferrão, utilizado em defesa da colmeia. Morfologia interna, ó corpo das abelhas. Item. Abelhas coletam o néctar nas flores com a glossa, língua, e o transportam no papo. Item. Nas glândulas hipofaringeanas e mandibulares, as abelhas elaboram a geleia real. Item. A glândula nasanove, de cheiro, é responsável pela agregação da família. Item. As glândulas serígenas são em número de 4 pares e secretam a cera utilizada na construção dos favos. Para a produção de 1 kg de cera, é necessário que as abelhas consumam em torno de 7 a 8 kg de mel. Item. A glândula que produz veneno atinge a maturidade com 19 dias. Conhecer os materiais básicos utilizados na apicultura. 2. Conhecer os materiais. 1. Conheça a caixa padrão Lestrade. A caixa Lestrade é a mais utilizada no Brasil devido à praticidade de manejo e às dadas biológicas das abelhas. Atenção! 1. As medidas são internacionalmente padronizadas e devem ser obedecidas para facilitar o manejo da colmeia. 2. A pintura protege as caixas, aumentando a sua durabilidade. Caso a atividade apícola seja direcionada para a produção orgânica, deve-se evitar pintar a mesma. Atenção! 1. As medidas são em atividade apícola direcionada. 2. Conheça o fumigador. O fumigador é peça indispensável no trabalho com as abelhas. O uso da fumaça induz as abelhas a ingerirem mel, fazendo com que a vesícula melífera, papo, fique cheia, o que dificulta a utilização do ferrão. A. Cilindro. B. Fole. C. Tampa com bico. D. Grelha. Bico de pato. Atenção! 1. A indumentária deve ser confeccionada na cor branca e mantida sempre limpa. 2. A máscara deve ser de tecido resistente, de cor clara, com tela fina e escura no visor, de forma a permitir melhor visualização. Odores fortes provocam maior defensividade das abelhas, ocasionando ferroada no apicultor. Atenção! 1. A indumentária deve. 4. Conheça os principais acessórios utilizados na apicultura. Formão alimentador Boardman. Vassourinha alimentador de topo. Núcleo tela excluidora. Preparar os quadros da caixa Lestrade para o povoamento. 3. Preparar os quadros da caixa Lestrade para o povoamento. 3. 1. Reúna o material. Quadros com orifícios para passagem do arame, pregos ou taxas de ponta fina, alicate de corte, alicate universal, martelo, arame galvanizado, número 24 ou 22, ou inoxidável, limpador de ranhuras, esticador de arame, mesa, banco. Lâmina de cera alveolada, carretilha, cera bruta, caneco soldador, panela pequena, fogareiro, fósforo, colher, tábua de apoio, botijão de gás e escova. 2. Limpe os quadros com a escova. A limpeza é feita para a retirada das sujeiras. 3. Retire a cera acumulada nos quadros. Com o auxílio do limpador de ranhuras, retire a cera acumulada nos quadros. Atenção! Quadros defeituosos ou quebrados devem ser descartados. 4. Coloque o arame nos quadros. O arame deve ser colocado no quadro e fixado com pregos, para sustentar as lâminas de cera alveolada, evitando, assim, que o favo se quebre durante a centrifugação e as revisões. 4.1.
Fixe os preguinhos ou caixinhas até a metade, nas laterais do quadro, rente ao furo. 4.2. Use 2 pregos, um em cada lateral do quadro, para amarrar as pontas do arame. 4.3. Passe o fio de arame pelo orifício e estique-o com o esticador. 5. Incruste a cera alveolada no quadro aramado. 5.1. Encaixe a lâmina de cera alveolada na ranhura. Apoie a lâmina de cera alveolada no arame de forma a encaixá-la na ranhura do quadro. 5.2. Derreta a cera bruta em banho-maria. 5.3. Despeje a cera derretida na ranhura. Para soldar a lâmina de cera alveolada na ranhura, utilize o caneco soldador ou a colher. Precaução: deve tomar cuidado ao manusear a cera quente. 5.4. Esquente a carretilha. 5.5. Molhe a tábua de apoio com água fria. Atenção: a água evita que a cera se cole na tábua. 5.6. Ajuste o quadro com a cera alveolada sobre a tábua de apoio. Atenção: o arame deve ficar voltado para cima, possibilitando a passagem da carretilha. 5.7. Passe a carretilha aquecida sobre o arame. Atenção: ao final da operação, verifique se a cera está bem incrustada. Preparar o fumigador 4. Preparar o fumigador 4. 1. Reúna o material: fumigador, fósforo, papel, material carburante, maravalha ou serragem grossa, cepilho, palha de milho ou qualquer produto de origem vegetal. 2. Destampe o fumigador. 3. Coloque um pouco de material carburante. 4. Coloque o papel. Acenda o fumigador. Coloque fogo no material carburante com a ajuda de papel. 6. Acione o fole. Acione o ver o fogo. 7. Complete a capacidade do fumigador. Complete a capacidade do fumigador com o material carburante. 8. Tampe o fumigador. Atenção: uma fumaça deve ser fria, para não irritar as abelhas. 2. A fumaça deve ser aplicada com, pelo menos, 20 centímetros de distância da colmeia. Instalar o apiário V. Instalar o apiário V. 1. Conheça os tipos de apiário. Apiário é um conjunto de colmeias, caixas com abelhas, devidamente instaladas e manejadas racionalmente. 1.1. Apiário fixo. É caracterizado pela permanência das colmeias durante todos os meses do ano, em um mesmo local, no qual as abelhas vão explorar as fontes florais disponíveis em seu raio de ação, 1.500 metros. 1.2. Apiário migratório. É caracterizado pela mudança do apiário de uma região para outra acompanhando as floradas, com vistas à produção de mel e também à prestação do serviço de polinização em lavouras visando o aumento da produtividade. 2. Escolha o local. O local a ser escolhido para a instalação do apiário deve considerar as normas de segurança para pessoas e animais, a disponibilidade de flora apícola e de água. 2.1. Observe as fontes de néctar e pólen. O local a ser escolhido deverá ter flora apícola abundante que forneça néctar, matéria-prima para a produção de mel, e pólen, fonte de proteína e vitaminas para a alimentação das abelhas. Atenção: o raio de ação das abelhas na coleta de néctar e pólen é de aproximadamente 1.500 metros. Abelha coletando néctar e pólen. Abelha coletando néctar. O apicultor deve fazer o levantamento da flora apícola existente em sua região, para planejar suas atividades ao longo do ano.
Com o auxílio da tabela ele deve anotar os nomes das plantas, o mês ou meses de ocorrência das floradas e se as plantas fornecem pólen ou néctar. Atenção! 1. Observe as plantas que estão com flores. 2. Observe a presença de pólen nas patas das abelhas. Corbícula. Ao visitar a flor, isso é um indicativo que a planta é fornecedora de pólen. 3. Ao observar a abelha visitando a flor sem a presença de pólen em suas patas é indicativo de que a planta é fornecedora de néctar. 4. Existem plantas que fornecem tanto pólen como néctar ou somente um desses produtos. 2.2. Observe as fontes de água. A água é essencial para o bom desenvolvimento das colônias. Locais com água parada devem ser evitados, pois podem ser focos de doenças. A fonte de água não deve estar a uma distância superior a 200 metros. Em locais com escassez de água, deve-se instalar bebedouro. 2.3. Considere a facilidade de acesso ao apiário. O acesso deve permitir a aproximação de veículos para transportar materiais, colmeias e o escoamento da produção. Precaução: na instalação do apiário, zona rural, devem-se observar as distâncias de segurança. Escolas e residências rurais, 500 metros, criações de animais domésticos confinados, 300 metros, estradas e rodovias 300 metros. 3. Instale o apiário. 3.1 Reúna o material. Enxadão ou enxada, facão, cavadeiras, drena, machado, cavaletes. 3.2 Limpe a área escolhida. 3.3 Marque a área com piquetes. 3.4 Coloque os cavaletes. Os cavaletes podem ser distribuídos de diversas formas, o que depende de vários fatores: topografia, vegetação existente, objetivo do apiário e aspectos climáticos, como vento. Atenção! Áreas sujeitas a inundações e ventos fortes devem ser evitadas. 2. Em regiões com temperatura alta, instalar apiário em locais parcialmente sombreados. 3. Evitar colocar as colmeias em locais totalmente sombreados, para evitar a umidade excessiva. 4. Escolher locais que apresentem facilidade de aproximação de veículo. Povoar as caixas V. Existem diferentes formas de povoamento das caixas para aqueles que estão iniciando na atividade apícola. São elas: aquisição por meio de compra, captura de enxames ativo, que já estão alojados, e captura de enxames passivos, que abandonaram suas moradias e que também estão em processo de enxameação, ou processo de divisão natural. Compre colmeias povoadas. Os enxames devem ser adquiridos de empresas apícolas com experiência no ramo ou de apicultores idôneos. Na compra, devem ser observados a sanidade dos enxames, o tamanho da família e a idade da rainha. 2. Capture enxames voadores com o uso de caixas ciscas. As caixas ciscas podem ser confeccionadas em madeira ou papelão. Após a preparação, devem ser colocadas de 2 a 4 metros de altura em relação ao chão. A época ideal para a colocação das caixas ciscas é a mesma da enxameação, o que coincide com a época das floradas intensas, safra do mel. 2.1 Reúna o material. Caixa de papelão ou madeira, destinadas ao acondicionamento de verduras, com as dimensões de 26 cm de altura x 48,5 cm de comprimento x 22 cm de largura, 5 quadros de linho, cera alveolada nova, sarrafo de madeira, breves,
martelo, folhas de erva cidreira, plástico, arame, faca e fita crepe. 2.2 Coloque os sarrafos nas laterais superiores da caixa. A finalidade de se colocar sarrafos nas laterais superiores da caixa é dar sustentação aos quadros de linho com cera nova. 2.3 Esfregue folhas de erva cidreira nas partes internas da caixa isca. O uso das folhas ajuda a atrair os enxames e diminuir ou eliminar cheiros estranhos na caixa de papelão. 2.4 Coloque os quadros com a tira de cera alveolada na caixa isca. 2.5 Feche a caixa com fita crepe. 2.6 Abra o alvado. O alvado é construído por meio de uma abertura de aproximadamente 1,5 cm de altura por 3,0 cm de comprimento, na parte inferior da caixa. 2.7 Forre a caixa isca com saco plástico transparente. 2.8 Pendure a caixa isca forrada em árvores. A caixa isca deve ser pendurada em árvores, em uma altura de 2 e 4 metros. 2.9 Verifique a entrada do enxame. 2.10 Retire a caixa isca da árvore. 2.11 Transfira os quadros com as abelhas para um núcleo. A transferência deve ser feita quadro por quadro, na mesma sequência que se encontrava na caixa isca, certificando-se que a rainha foi transferida. Em segurança, precaução, uma indumentária completa deve ser usada durante toda a operação. 2. Colocar fumaça na caixa isca antes de passar os quadros para o núcleo. Precaução, uma indumentária completa deve ser usada durante toda a operação. 2. Colocar fumaça na caixa isca antes de passar os quadros para o núcleo. 2.12 Transporte a caixa núcleo. Ao anoitecer, a caixa núcleo deve ser fechada com espuma para ser transportada para o apiário. 3. Capture enxames alojados. É um método de transferência de enxames alojados em locais como cofins, árvores e residências para colmeias racionais. Pode ser feito em qualquer época do ano. 3.1 Reúna o material: cavalete, enxadão, machado, fumigador, maravalha, pé de cabra, facão, núcleo, ninho, quadros aramados, cobertura, alimentador boardmão, xarope, água com açúcar, caneca, liga de borracha, fósforo, gaiola de rainha, vassoura, redutor de alvado, lanterna, faca, espuma, balde com tampa, saco plástico e indumentária. 3.2 Localize o enxame. 3.3 Aplique a fumaça no enxame. Atenção, a aplicação da fumaça deve ser feita de forma moderada. Espere 3 minutos para iniciar o trabalho. Repita a aplicação da fumaça, de acordo com a necessidade. 3.4 Limpe a área que abriga o enxame. Localize os favos. 3.6 Retire os favos em sequência. Atenção! 1. Os favos que contêm crias devem ser transferidos para a caixa de captura. 2 favos com mel devem ser colocados em balde com tampa, para evitar saque pelas abelhas. 3. Os favos, escuros, com pólen, ressecados e vazios devem ser colocados em sacos plásticos ou em baldes para serem reaproveitados. 3.7 Corte os favos de cria no tamanho do quadro. 3.8 Fixe os favos de cria nos quadros do ninho. O favo de cria deve ser fixado no quadro, utilizando a liga de borracha, ou barbante, na mesma posição encontrada no enxame capturado. 3.9
Transfira as abelhas para a caixa de captura. A transferência das abelhas do enxame capturado para a caixa de captura deve ser feita utilizando recipiente como caneca ou concha. 3.10 Observe o comportamento das abelhas. Operárias com o abdômen voltado para cima ou entrando espontaneamente na colmeia é um indicador de que a rainha lá se encontra. Caso as operárias não estejam entrando espontaneamente na caixa de captura, observe-se a formação de cachos de abelhas nas proximidades do local, o que pode ser indicativo de que a rainha não entrou na colmeia. 3.11 Coloque a colmeia sobre o cavalete. 3.12 Alimente o enxame capturado. Após a captura, o enxame deve ser alimentado com xarope, mistura de água com açúcar na proporção de 1 hora e 1 minuto. 3.13 Transporte o enxame capturado para o apiário. Atenção! 1. A colmeia deve ficar no local da captura pelo período mínimo de 3 dias, para que os favos sejam soldados no quadro de ninho pelas abelhas. 2. Alimente artificialmente, xarope, as abelhas capturadas, para substituir a reserva de mel retirada. 3. Alimentação artificial, colocação de cera alveolada, recebimento de crias fechadas de outra colmeia e troca de rainhas são cuidados necessários para o bom desenvolvimento do enxame no apiário. Precaução: o uso do EPI é necessário para esta operação. Distribuir as colmeias no apiário 7. Distribuir as colmeias no apiário 7. As colmeias podem ser distribuídas de diversas formas no apiário dependendo da área disponível, tamanho, declividade, sombreamento. As colmeias devem ficar em cavaletes individuais, com distâncias mínimas de 2 metros entre as caixas e de 4 a 5 metros entre. Coleção Senar 141. Abelhas. Apis mellifera. Instalação do apiário. Copyright 2009, Senar Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Coleção Senar 141. Abelhas Apis mellifera. Instalação do apiário. Fotografia Ivana Leite Borges. Ilustração André Tunes. Agradecimentos Edneide Oliveira Magalhães, Centro Regional de Apicultura da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, órgão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por ceder suas instalações e equipe técnica.